História de Israel, cativeiro babilônio, capítulo 5, fatos históricos importantes. Número 1, os muros de Babilônia. Nabucodonosor acumulou tantas riquezas do império que, para protegê-las, levantou uma enorme muralha no coração da planície do Eufrates, que, por sinal, não era a primeira. Quando o rei vaidoso foi ao poder, já existia um duplo anel de muralhas. Nabucodonosor não apenas restaurou as duas, como erigiu outra. Depois de construir essa muralha, ainda deixou a seguinte inscrição que 2.500 anos depois foi encontrada pelos arqueólogos. Para que nenhum ataque hostil se aproximasse dos muros de Babilônia, fiz algo diferente dos que me precederam. Desejei um terceiro muro ao redor da cidade. Cavei um fosso para ele. Forrei seus lados com asfalto e tijolos cozidos. Ergui uma parede de grande altura em sua borda exterior. Coloquei grandes passagens com portas de madeira decoradas em bronze. E para humilhar os inimigos, para que eles jamais ousassem assediar o tríplice muro de Babilônia, eu cerquei a cidade com fortes correntes, como as ondas do mar. Atravessá-las seria como fazer a travessia do mar. Mas para que não ocorressem enchentes, cavei poços e os provi de grandes represas de argila. Então, diz a história que Nabucodonosor, ele construiu essas muralhas, e as muralhas eram assim, cada uma delas, você poderia colocar aquelas bigas, né? Que tinham 1 metro, 1,5 metro de largura, elas poderiam andar lado a lado em cima da muralha. Eram realmente construções gigantescas, né? Que nos fazem lembrar as muralhas da China, tá ok? E essas muralhas foram construídas normalmente por escravos, tá ok? Então Nabucodonosor, ele fez essa grande obra, e essas águas, né, que ele utilizou eram as águas do rio Eufrates, porque a Babilônia, ela ficava às margens do rio Eufrates. Mas isso também será a sua destruição. Então foi realmente um dos maiores exemplos. A outra cidade que eu me lembro que tinha 3 muralhas, ok, que foi edificada, foi a cidade de Constantinopla, que foram os muros que resistiram por mais tempo na história da humanidade. Ela resistiu a cerco por 1000 anos, né? Vários povos invadindo, tá bom? Principalmente o mundo islâmico, tentou tomar Constantinopla, que era a sede da Igreja Católica do Oriente, tá bom? Tentou, mas não conseguiu. Foi já no ano 1492, já com o uso de canhão, que eles conseguiram derrubar as 3 muralhas. Mas a muralha da Babilônia, será interessante a sua queda, porque, segundo a história, o próprio recurso que Nabucodonosor utilizou para poder fazer com que as águas do rio Eufrates passassem entre as muralhas, e o indivíduo, para invadir, teria que subir a primeira muralha, cair dentro de um poço, subir a segunda, cair dentro de um poço. Segundo a história, Ciro desviou o curso daquele rio, e aquelas águas que entravam pela cidade para criar regiões assim de plantações dentro da cidade, nós veremos no próximo capítulo que até os jardins suspensos da Babilônia existia graças a essa água que entrava pela cidade. Ciro desviou o curso do rio, e assim os soldados entraram naquela cidade, e Daniel 5 diz que a cidade foi tomada em uma noite, né? O que é realmente algo muito assim, especial para a quantidade de proteção que a cidade tinha. Número 2, os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor amava uma mulher por nome Amites. Essa nascera em um lugar de muitas montanhas, e quando estava na Babilônia, junto com o imperador, sentia saudades dessas montanhas. Por volta de 600 a.C., Nabucodonosor mandou construir 6 montanhas artificiais junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. Essas 6 montanhas, construídas com tijolos de barro cozido, eram repletas de plantas raras.
A obra teve repercussão mundial e os gregos a incluíram entre as 7 maravilhas do mundo de então. Então, por essa edificação, nós podemos ver como era rica essa cidade e por que Nabucodonosor é descrito numa cabeça de ouro. O Império Babilônio, seu governo, é descrito numa cabeça de ouro. Tá bom? Então, a sua mulher se sentia triste porque foi tirada de um local montanhoso e falou: vou construir montanhas artificiais para você. Número 3, a estátua de Daniel, capítulo 3. Provavelmente esta estátua foi erigida ao deus Bel, pois em Daniel 4:8, Nabucodonosor diz que Daniel recebeu o nome de Belsazar por causa do seu deus. Ora, o nome Belsazar traduz-se por Bel protege o rei. Logo concluímos que era dirigido ao deus Bel. Nesse evento temos, ao que parece, a segunda aparição de Cristo no livro de Daniel, como quarto na fornalha de fogo ardente. A primeira aparição é no capítulo 2, quando a pedra cai sobre os pés da estátua e desfaz todos os reinos dos homens e inaugura um reino eterno. Número 4, a loucura de Nabucodonosor. Ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel 4:30. Esta frase causou a loucura de Nabucodonosor, mas por fim humilhou-se quando cumpriu os 7 anos, exaltando a Deus em todo o seu império. Então, realmente, às vezes os homens se tornam muito poderosos, ok? E são levados à loucura. O Novo Testamento, segundo a história, viveu um período de maior domínio do Império Romano. E aí surgiram homens loucos na história do Império Romano, como Calígula, um homem que, segundo a história, foi o primeiro imperador romano a exigir que ele fosse adorado como Deus em vida. Os imperadores eram adorados como Deus depois de morto. E ele ordenou, segundo a história também, que fosse colocada uma estátua dele em cada templo em todo o Império Romano, inclusive no Templo de Israel. E os subordinados falaram para ele: olha, aquele povo não aceita imagem de escultura. Se nós colocarmos lá, vai haver uma rebelião. Sabe o que Calígula falou, segundo a história? Mate a todos e escravize aqueles que sobreviverem, mas vai colocar a minha estátua lá. Só não colocar a estátua porque ele acabou morrendo por uma praga, que pode ter sido um juízo divino, né? Mas o homem, ele era tão louco que nos templos romanos, principalmente o Capitólio, tinha lá uma estátua, tá ok? Do deus Júpiter, né? Que era chamado também de Capitolino. E diz a história que quando ele chegava no templo, ele falava: tá ali o meu irmão Júpiter, né? Meu brother. E ele vestia roupa igual de Júpiter, se dizia irmão mais novo de Júpiter. Claro que todos sabiam que não era verdade, mas era loucura. E além dele, teremos outros, como Nero, né? Então vivia realmente um período de loucura no Império Romano. E isso nós sabemos que é devido ao poder, tá bom? Tem pessoas que crescem na vida, chegando a um posto de imperador, e o homem acaba perdendo o seu juízo. No caso de Nabucodonosor, foi um extremo mesmo, e foi um juízo de Deus.